Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para você que está chegando aqui no canal Consistência e Ação. É um prazer te ter aqui. O meu nome é Wesley Darius e como eu não tenho muitos vídeos ainda gravados no canal, eu praticamente nesses primeiros vídeos eu estou relembrando qual que é a proposta aqui do canal, tá? Então, provavelmente você já sabe o nome do canal, é Consistência e Ação e ele tem um porquê desse nome. É justamente para passar aqui dentro desse canal uma realidade do mercado, tá? Eu sou trader profissional, eu trabalho em operações hoje no mini índice, no mini dólar e do Bitcoin, tá? Em específico, hoje estou especializado em índice. Eu uso uma metodologia para poder estar entendendo os sinais do mercado. E aqui eu quero te passar como é que é essa realidade. Não só de como você controlar risco, mas também estar operando, saber que tipo de sinais operar, como é que funciona essa metodologia, que é o jeito que eu opero é baseado no price action, que é uma metodologia baseada na leitura e interpretação do preço. Então é tanto que eu tenho poucos indicadores aqui na tela. Ela foi desenvolvida por um trader americano chamado Al Brooks, tá? E aqui justamente é a ideia de eu te passar como é que funciona essa realidade, o que está acontecendo, testar um backtest já de um operacional que eu venho realizando, tá? Eu tenho a minha carteira, é tanto que eu estou aqui numa conta simulador da própria carteira que eu opero, tá? Mas contas simuladores em replay, eu preciso ter um controle. Então, até porque ele não fica gravado no relatório de performance. Então, eu tenho um controle aqui. Mais para frente, eu vou estar mostrando o que, que eu vou estar. O que, que eu vou estar implementando de mudanças nesse controle através de eu ter mais dados, tá? Porque a princípio, até então, eu tenho poucos trades. Eu tenho, salvo engano, aqui, ó. ah, Caraca, nossa, selecionei demais. Eu tenho 20 trades, tá? É pouco. Quando chegar mais ou menos uns 30, a gente vai ter uma noção um pouco melhor de como está andando o operacional. Tô devendo porque eu tô seguindo uma sequência lógica, tá? Por exemplo, ali, ó, dia 23 foi o último dia que eu registrei. Tipo, ó, aqui foi o dia 24, ó, acabei pegando esses trades aqui, até tirei um print do relatório porque eu acabei não conseguindo registrar. Tem até mais trades que eu tenho que fazer o registro de outros dias que eu operei que eu acabei não registrando. Mas eu vou estar registrando, vou estar colocando aqui. A ideia é saber o dia, o horário, quanto tempo durou essa operação, o stop que foi planejado para entrar, o alvo que foi planejado para entrar, qual foi o resultado, quanto que andou depois da minha entrada. Por exemplo, aqui, ó, planejei 420 de stop, tomei um stop de 420. Mas por quê? Porque realmente o movimento desse gráfico não andou nada ao meu favor. Já diferente desse aqui, ó, planejei 500 de stop, planejei 500 de alvo, saí com 680 e o gráfico andou 1130, tá? E aí sim a gente poder discutir, trocar essas ideias. Por que teve trades que eu saí mais cedo? Por que saí mais tarde? Como é que isso pode estar sendo melhorado com base técnica? Aqui eu também monitoro o comportamento, tá? Sendo por um comportamento muito bom, onde eu apliquei técnica e fiz um gerenciamento emocional muito bom. 2, para um trade que teve uma falha técnica. 3, pelo um trade que eu tive uma falha emocional. Eu quis entrar e acabei segurando a operação, mesmo dando sinal para sair ou para ficar, acabei fazendo algo errado. E 4, quando eu fiz um posicionamento errado de entrada ou de stop, né? Não coloquei um desses dois, pelo menos, no lugar certo. E aqui tem outros dados que eu monitoro, por exemplo, qual foi o sinal que eu operei, como é que eu interpretei esse trade em determinado momento. Por exemplo, aqui, ó, aqui está todo o comentário do trade do dia 23. Qual foi a emoção que eu estava sentindo naquele momento. E aqui tem alguns dados, tá? Por exemplo, aqui é qual é a quantidade de trades lucrativos por faixa de horário. Por exemplo, das 10 às 11, eu sei que eu sou mais positivo. Por que eu estou fazendo isso? Porque no meu backtest real, eu já tenho operacional que eu opero somente depois das 10. Não tenho expectativa matemática positiva no primeiro horário de pregão. Então não está fazendo sentido eu estar operando esse horário. Né? São coisas assim. Quantidade de trades positivos, negativos, empatados, expectativa de acerto, qual o meu ganho médio por pontos e por dinheiro, isso é diferente, eu vou estar explicando para você aqui. Drawdown máximo, drawdown médio, qual foi a média de stop, média de alvo, tá? E te explicando por que eu tô registrando esses dados, tá? E aí mais para frente. Por exemplo, o capital que eu coloquei ali, ó, estimado,
3.700 começando, tá? Então ele teve um período de drawdown, agora eu tô com 3.940 aproximadamente, né? Recuperei boa parte. Então, são essas coisas que eu quero comentar contigo. E como é que isso vai se andar num operacional real, tá? Então, dando segmento aqui do mercado, aqui tá no dia 29, tá? Eu coloquei até vezes 10 aqui para o gráfico andar um pouco mais. Até não sei se eu vou ter que passar esse gráfico um pouco mais para frente para não ficar muito demorado o vídeo, tá? A ideia é estar mostrando como é que seria a interpretação que eu estou tendo do gráfico referente a esses dias, tá? E, ó, por exemplo, dia 24, ó, por exemplo, consegui pegar essa entrada aqui, ó. Essa entrada aqui. Até sair um pouco mais cedo, né? E aí sim, poder estar passando para você como é que seria o meu operacional, como é que eu estou interpretando o gráfico com base nesses critérios que eu venho comentando contigo, tá? Basicamente, para você entender, tá? O price action ele é uma coisa que é muito subjetiva, tá? Por exemplo, o Brooks ele fala em 4 conceitos para a gente poder estar entrando numa boa entrada, tá? Um bom sinal de entrada. Ele fala o quê? Contexto, identificar o local do preço, uma barra de sinal plausível e um gatilho. Tá, o que é contexto? A gente justamente poder entender que tipo de movimentação que o gráfico está fazendo. Por exemplo, se a gente agora aqui, ó, deixa eu até botar aqui nessa barra, ó, por exemplo, ó, dia 29 a partir das 9 da manhã, tá? Esse contexto aqui é um contexto de lateralidade estreita. Por quê? Olha aqui, ó, veio uma barra positiva, deixa eu até botar um pouco mais perto, né, para te auxiliar aqui na visualização. Vem uma barra positiva, uma barra negativa. Positiva, tenta de novo. Não sei se a probabilidade da próxima barra ser barra negativa também, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, parece uma barra de rompimento, mas foi um rompimento fraco. A chance dele falhar é grande. Por quê? Porque a gente está numa lateralidade. Então, é esse tipo de coisa que o Albrooks ele fala, né? Como é que você opera a lateralidade estreita? Na verdade, não opera. Espera o ciclo acabar, porque lateralidade a gente tem que estar entrando contra a movimentação dos extremos. Então, teve uma movimentação de baixa, você compra. Teve uma movimentação de alta, você vende. Por quê? Porque o contexto é de lateralidade. E aí fica muito de você conseguir entender esse conceito de contexto, tá? Por exemplo, local do preço, que é o segundo critério. Lateralidade a gente tenta comprar baixo e vender alto. Voltando, contexto, lateralidade. Onde é que ele se posiciona? Ele tentou romper para baixo, então tem 80% de falha. Por quê? Porque é lateralidade. Então, onde é que está o local do preço? Nesse caso aqui, ó, das 9,5, ele está baixo em uma lateralidade. Se a gente pudesse colocar aqui, ó, um quadrado, um retângulo, ó, concorda comigo que ele está no terço inferior dessa lateralidade? Aqui seria um 50%, ó, mais ou menos aqui, ó. Aqui seria um terço inferior. Então eu estaria comprando essa barra aqui, deixa eu até apagar, comprando essa barra aqui para estar liquidando na metade da lateralidade, tá? De novo, isso é baseado no contexto e local do preço. Barra de sinal, numa lateralidade, uma barra que é tentativa de romper já é uma barra de sinal. Mas concorda comigo que a chance de tu estar comprando uma barra negativa, você tem que estar entendendo muito bem o que você deveria estar fazendo? E aí sim vai. E aí o gatilho, qualquer, tá uma boa barra fechando próximo de sua mínima, uma boa barra fechando próximo de sua máxima. Assim vai, mas mediante o contexto. Então aqui eu vou estar explicando tudo isso com base naquilo que eu estou conseguindo enxergar, tá? Já 9,44, por exemplo, a gente está em lateralidade, mas aqui a gente está vendo que ele está apoiado na média de 20 períodos, tá? E na média da VWAP. Então, essa barra aqui, ó, das 9,35, era uma boa barra para estar se comprando. Por quê? Porque ele está num canal amplo de alta. Como é que eu identifico que é um canal amplo de alta? Porque canal amplo de alta tem correções muito profundas. Então, ó, uma barra de alta, uma barra de baixa. Movimento de alta, movimento de baixa. Movimento de alta. Aqui, ó, para você, vou tirar para você ver, ó. Olha o tamanho dessa correção, tá? É muito grande. Mas por que é um canal amplo de alta? Porque por mais que a correção seja profunda, ainda é um movimento de alta, tá? E aí tem uma maneira de a gente também estar entrando num canal amplo de alta. Por exemplo, é tentar se posicionar nos extremos inferiores e superiores. De preferência, estar operando a favor da tendência do canal. Então, aqui, essa aqui é uma barra boa, por quê? Porque ela estava num local baixo,
relativamente numa tendência de alta, foi uma boa barra de sinal. Qual que é o contexto? Canal amplo de alta, né? Já que eu estou identificando que ele está deixando de ser um contexto lateral e assim vai. Então aqui seria uma boa barra para você estar entrando, comprando aqui, colocando teu stop no swing anterior, saindo no alvo de 1 para 1. Por que 1 para 1? Porque a expectativa matemática aqui é no mínimo de 60% de probabilidade de você acertar. E assim vai, tá? É importante a gente estar entendendo isso, tá? Então, acho que aqui está chegando 9,58. Eu vou até estar diminuindo um pouco essa velocidade. Aqui, vezes 9, vezes 8. Pronto, voltei. Então, aqui. Então, vamos lá. Uma outra coisa que eu estou gerenciando aqui nesse operacional, tá? Como é backtest, é um contrato só, vou estar operando. A ideia aqui é treinar rapidamente a tomada de decisão, tá? Então o foco aqui, sim, é verificar se o operacional é lucrativo, mas treinar tomada de decisão, tá? Olha, e aqui tem mais um critério que eu acabei esquecendo de falar. O risco máximo que eu vou estar correndo em cada trade aqui é de 500 pontos, ou seja, R$ 100, tá? Então, se vai ter uma operação, por exemplo, que vai me custar 250 pontos de risco, talvez eu verifique a possibilidade de estar entrando com 2 contratos, mas é só por questão do ajuste do risco. Beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas. Deixa eu estar apagando essa... Ó, aqui era um bom posicionamento de compra, tá? Por quê? Porque a gente está no canal amplo, mas ele ainda está lateral. Podia estar colocando um stop aqui na mínima para estar saindo aqui, tá? Eu vou dar preferências para entradas, ó, já teria saído, tá? Scalp, lateralidade, quem opera lateralidade é scalp, tá? Eu vou dar prioridade para entradas em tendência, tá? Até porque o gráfico aqui tá bem rápido, né? Isso aqui era uma boa barra de compra, ó. Essa aqui das 10 horas. Baita barra de compra. Vamos ver quanto que tá o risco dessa. Mas ele tem uma probabilidade forte de falhar aqui. Vamos ver qual que é o contexto. Ele está dentro de uma lateralidade, eu estou nos 50% dela. Olha, comprar aqui, por mais que tenha sido uma boa barra de compra, eu estou num contexto de lateralidade, tá? A chance de falhar isso aqui é bem grande. Então vamos observar aqui. Ó, falhou, né? Olha lá. Mas é uma lateralidade que tá andando, né? Olha só. Ele vem, corrige pouco, sobe. Corrige um pouco mais, sobe mais. Corrige mais, sobe mais. Topo duplo, ó. Topo duplo. O range máximo do dia tá sendo 500 pontos, nossa. Dia super lateral. Olha, pra mim, eu não estaria fazendo nada agora. Não foi uma barra boa de compra. Provavelmente vendedores venderão mais aqui, se isso se manter no contexto de lateralidade, tá? Há uma probabilidade, pelo menos, de 50% de vendedores venderem mais aqui ainda. Vamos ver se isso se concretiza. Nossa, tá bem travado, né, o gráfico, né? Não sei se é porque se eu tô gravando aqui. Deixa eu só fechar essa planilha aqui e ver se ele dá uma melhorada. Salvar. Pronto, voltei.
Ó, então olha lá, ó. Vendedores venderam mais aqui em cima, tá vendo, ó? Testou o fundo da lateralidade. A ideia da lateralidade é tu colocar o teu stop fora dela, tá? Então aqui seria um stop de 187 pontos para estar buscando 50% do range da lateralidade. A princípio parece uma boa barra de venda. Uma boa barra de venda mesmo. E essa aqui, ó, é a média de 20 períodos, só que dos 60 minutos, tá? Então, ó, vamos só dar uma olhada nos 60 minutos. Ó, qual que é o contexto lá, ó? Tá vendo? Ele teve uma grande alta e tá lateralizado um bom período, né? Aqui é um possível alvo, aqui, ó, aqui é um possível alvo. Então é bem, tá uns punhado de dia aí consolidado, né? Olha lá, ó. Perdeu força de compra. E lateralidade tem essa, tá? Ele vai lá, testa uma nova mínima. Se a lateralidade tem 80% de chance de falhar. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Então, o que essa barra está nos dizendo, tá? Vendedores que venderam aqui ficaram armadilhados e, pelo visto, venderam a fechamento. Ó. Acreditaram tanto que ia ser baixa que venderam no fechamento dessa barra e compradores foram lá e pegou todas as compras. Isso é fogo, olha lá, ó. Já teria quem comprou, fez o scalp e saiu. Lembrando, né? Lateralidade é para quem é muito especialista. E como aqui eu estou no vezes 10, vezes 7 aqui, e é treinar tomada de decisão rápida, principalmente para trades de tendência, eu vou estar evitando estar operando lateralidades, tá? Talvez um que outro possa estar eventualmente fazendo. Olha, boa barra de compra essa aqui. Só que o stop tem que estar lá embaixo, 500 pontos. Um bom rompimento, hein? Foi um bom rompimento interessante. Mas olha lá. Vamos lá. Tá. Aqui eu vou deixar um stop mais curto, tá? Tem probabilidade de estar bem errado. Mas 335, vamos ver. Tá dentro do gerenciamento. Por que eu estou entrando? Ele testou mais uma vez essa máxima aqui. Ele pode romper para cima, tá? E pode estar fazendo 1 para 1 dessa movimentação. Mas posso estar errado, né? Como falei, estou em lateralidade. Qualquer momento ele pode estar falhando. Por isso que eu acredito que meu stop deverá ser curto. Tá, mas um alvo é aqui em cima, pelo menos, ó. Ó, contexto.
Estou num canal amplo, pode ser rompimento. Rompimento não está forte. Tem que... O ideal era estar posicionado aqui, né? Nesse preço, ó. Deixa eu ver aqui qual foi o horário que eu entrei, ó. 10h55. Vamos olhando aqui o horário, tá? Ó, faz 15 minutos que eu estaria na operação, tá? Tá. Essa barra aqui é importante, hein? Olha, eu vou liquidar no meu 1 para 1 aqui, hein? Vamos. Porque ali é uma região bem importante, a topo, ó. A chance dele falhar é bem grande. Barra. Ó, eu vou estar protegendo minha operação. Porque eu não quero mais... Sabe por que eu estou protegendo? Por uma, porque a gestão aqui é só um contrato. Outra, eu estou chegando num topo, numa lateralidade maior ainda. Se ele falhar e voltar, cara, pelo menos que me tire no 0 a 0, tá? E olha lá, ele testou várias vezes aqui, ó. Várias vezes. Ó, não foi nem no meu 1 para 1. Então, antes, por mais que aqui seja um canal estreito de alta, ó, ele tá legal, o movimento para alta, mas eu vou estar preferindo liquidar ali. Nem que ele se exploda para cima. Ele chegou a andar aqui, ó, 320, nossa. Barbaridade. Andou quase 1 para 1. Vamos ver se essa aqui for uma péssima barra de compra, a chance de eu estar liquidando é bem grande. Pronto. Saí no meu 1 para 1. Ok. Vamos estar analisando o que esse gráfico está fazendo, tá? Ó, saí no meu 1 para 1, tá? Deixa eu só apertar uma pausa aqui pra gente estar... é isso que é importante a gente estar olhando. 11h35, tá? Se fosse no momento real, isso aqui durou, quantos minutos? 3 minutos? Mas olha lá, no momento real você estaria 40 minutos numa operação, tá? É isso que a gente tem que ver, tá? É isso que a gente tem que ver, tá? Vamos ver se esse alvo aqui também é plausível, ó. Por que eu falei, por que ele é plausível? Porque ele rompendo essa lateralidade, ele tem probabilidade de fazer pelo menos 1 para 1 do range dessa lateralidade, tá? Então, vamos ver se isso aqui vai ser plausível. Deixa eu até botar um alarmezinho aqui nessa linha. Ó, pegou. Plausível, mas detalhe, a ideia é a gente tomar a decisão rápida. Minha decisão aqui era sair no meu 1 para 1, porque era expectativa matemática positiva. Ele pode estar retomando a tendência, tá? Depois de uma lateralidade, ele pode estar fazendo 1 para 1 desse range aqui, ó. Se ele continuar esse ciclo de rompimento. Então, ó, a probabilidade é legal. Legal de ir para cima. Ah, uma outra coisa que eu comentei, que eu opero aqui no meu setup real até meio-dia, tá? Ó, compradores estariam comprando mais, estão comprando mais. Então, a gente agora, de fato, a gente está em canal estreito, tá? Por quê? Olha lá. Muitas barras sequentes, tá? Pouquíssimas correções e correções brandas. O que significa esse tipo de ciclo do mercado? Que é o contexto que eu quero estar falando para você. Compradores estão comprando mais aqui em barras de correção, tá? Então é isso que faz a gente estar numa tendência forte. Por que você então liquidou naquele lugar ali, Wesley? Porque eu não sabia. Não tem como eu saber e não tem como ninguém saber. É uma probabilidade, tá? Então eu tive que tomar uma decisão entre sair no meu 1 para 1 ou arriscar e estar fazendo um falso rompimento de lateralidade. Que agora
Vamos analisar se é o caso, tá? Ele pode ter entrado em tendência e seguir embora na tendência. Agora, eu vou entrar aqui, por enquanto o mercado só está dando compra, tá? Mas o stop é aqui embaixo, ó, mínimo. Qual que é o mínimo do stop? 624 pontos, pelo menos. O Brooks recomenda sempre colocar no swing anterior. Swing anterior é pelo menos o último topo fundo prévio, tá? Olha, vendedores estão achando um bom motivo para vender. É 11h50. Dentro do meu operacional estaria próximo de estar encerrando o dia. Eu provavelmente já teria encerrado esse dia. Ah, mas ele só fez uma operação. Sim. Eu sim, mas lembra, né, que eu comentei, né? Se você opera a lateralidade, aqui, ó, aqui tem trade, aqui tem trade, aqui tem trade, aqui tem trade. Aqui teria trade, falhou, ó, então, ó, volta para tendência. Daí foi o motivo da minha compra, lembra, né? Por que que eu falei? Ó, compradores estão comprando mais, tá? Então aqui justifica a compra, ó. Essa barra de baixa justifica a compra. Por que justifica a compra? Porque a gente está num canal estreito de alta, tá? Ele deixou gap de barra. O que que é o gap de barra, tá? Só para você estar entendendo o conceito que o Brooks fala. Como é que você identifica que é um canal estreito? Porque a força compradora aqui é absoluta. As correções são de poucas barras e as barras são rasas. Olha lá, duas barras, uma barra, tá? E aqui, ó, tu pega a máxima desta barra aqui, tá? Deixa eu até botar um contador de candle para facilitar aqui a explicação. Essa barra 31 aqui, olha a máxima dela e olha a mínima da 33, tá? Isso aqui se chama microgap, tá? Por que que é microgap? Porque concorda comigo que o preço da mínima da 33 não conseguiu chegar na máxima do 31? Isso mostra força compradora absoluta, tá? Então, compradores estão comprando mais, cada vez mais. Então, a força compradora aqui é absoluta. Tive que pausar aqui porque eu fiz um espirro, tá? Então, só para você entender, não se vende esse tipo de barra quando o contexto for de alta. Daí volto, né? Aquilo que eu comentei no início do vídeo. O contexto ele é subjetivo. Por isso que você tem que estar entendendo bem o que que o Brooks fala sobre contexto, local. Ó, micro topo duplo aqui, ó. Essa barra e essa aqui, ó, não foi mais. Pode ser uma correção de duas barras. Quem comprou aqui, ó, teria ido mais, pelo menos mais 200 pontos, ó, acredito eu, para uma nova tendência. Mas aqui já justifica vendedores. Porque, olha lá, ó, rompeu lateralidade, a tendência dele voltar. Outra, tá longe da média de 20. Pode ser que tenha um reteste até a média, tá? A gente está numa tendência forte. Eu agora estaria parando de operar, tá? Por conta do horário, tá? O gráfico, vamos ver aqui, ó, só para a gente entender um pouco melhor. Ó. Na média dos dias, ele está andando entre 2.800 e 1.900 pontos, tá? Então, ele já andou 1.200. Tem mais ainda. Mas concorda que a gente está no terço superior já do dia? Olha, uma barra de sinal fraca aqui para compra, tá? Barra de sinal fraca. Ah, poderia estar comprando essas duas barras aqui? Poderia, mas detalhe, eu prefiro ter uma barra de sinal favorável, porque daí eu entro com a probabilidade um pouco maior no trade. Como aqui já teve uma perna, duas pernas de alta, se tiver uma barra de sinal favorável, eu poderia estar botando meu stop para estar pegando um scalp, pelo menos nesse último fundo prévio, que é o que pode estar acontecendo nessa barra. Eu tenho que tomar um cuidado que pode ser barra climática, né? Vamos ver. R$ 200 pontos. Não. Não entrarei. Por enquanto. Olha, não gostei dessa compra. Tem gente que está comprando? Tem. Mas detalhe. A probabilidade de uma barra dessa dar ruim com o teu stop aqui é grande. O teu stop tem que estar aqui embaixo. Daí, como eu comentei, meu gerenciamento não é para isso.
Ah, eu poderia estar comprando a mínima dessa barra aqui, aí estaria dentro do stop? Sim. Mas daí aqui, ó, olha lá, ó, você está numa segunda para terceira perna de alta para estar buscando isso aqui. E tu teria que estar posicionado aqui, ó, tá? Ó, já deu micro topo duplo de novo. Isso aqui pode ser uma wedge. Wedge é um movimento de cunha que o Brooks fala, tá? E outra coisa, se você está pensando em ser lucrativo no mercado, eu vou te falar uma coisa que pelo menos está sendo a minha jornada, tá? Opere menos. Opere o quanto menos. Quanto menos tu conseguir operar, melhor. Eu te falei várias possibilidades de trade aqui, mas de novo, a ideia aqui é a gente está conseguindo refinar as nossas escolhas. Olha, voltando para a análise do gráfico, ele está numa lateralidade aqui, né? Lembra do contexto que eu falei? Então ele fez uma forte alta, lateralizou. Temos 50% de uma retomada para alta, tá? Que é, inclusive, deve ser 50%, 55%, até 60%, por conta da pressão de compra aqui, ó. Ele não conseguiu fechar esse gap, não conseguiu fechar esse gap de barra. Esse aqui até ele conseguiu fechar nessa movimentação aqui, mas esse aqui não. Uma reversão aqui faz sentido por conta de um topo duplo. Ó, quem vendeu nessa barra tem 40% de chance. E detalhe, tá? Quem opera a reversão, o stop tem que ser curto, tá? O stop é curto, mas o teu alvo tem que ser longo. O teu alvo tem que ser longo, tá? Por conta da expectativa matemática. Ó, não teve nenhuma barra boa de compra. Barra de venda está sendo plausível, tá? Deixa eu acelerar um pouco mais. Ó, mas aqui já é meio-dia e meia, eu não estaria mais operando, tá? Então, eu não entraria em nenhuma operação agora. Aqui justifica uma venda, mas de novo, a gente está num contexto lateral. Tem um pouco mais de probabilidade aqui, mas o teu stop tem que estar lá em cima. A chance dele vir até a média e fazer um reteste é grande. E a chance disso aqui falhar é grande também. Lembrem, tá? Se é uma lateralidade, qualquer tentativa de rompimento... Ué? O que eu fiz aqui? Qualquer tentativa de rompimento... Eita, nós. Ih, ele botou essa linha aqui que agora não estou conseguindo tirar. Vou botar essa aqui, que é um outro layout que eu tenho. Qualquer tentativa de rompimento pode ser falha, mas pelo que ele está se desenhando aqui, pode ser uma reversão. Agora, até quanto essa reversão? Não sei. Ó, movimento forte de reversão, hein? Nossa. Lembra que eu comentei que aquilo ali era topo de lateralidade? Tá. A gente também tem que estar ciente que não pode ser o profeta trader, tá? Não pode ser o profeta trader, mas a gente tem que estar de olho nas probabilidades. Como eu comentei, tinha pelo menos 50 a 60% de chance de uma retomada da alta, mas a gente também tinha que estar de olho no contexto da lateralidade. Justifica vender essa? Cara, o risco aonde que ele tá? Tá lá em cima. A chance dele fazer uma correção majoritária de 50% é aqui, ó. Aqui era uma compra, ó. Putz, grila, você foi. Fiquei falando, né, ó. Perdi a compra. Eu vou deixar aqui. Se me pegar, ó. Se me pegar, pegou. Mas o stop é curtinho, hein? Tá pegando um topo duplo. Boa barra de continuidade pode estar comprando até nessa. Olha, posso estar armadilhado numa correção, tá?
Posso. Mas a probabilidade maior é de alta, o stop não é tão grande. Pelo que ele está se desenhando, ele vai querer testar um topo duplo. Mas posso estar errado. 290. Pelo menos 1 para 1. Deixar um tique pro santo. 1 para 1 pode acontecer, tá? Correção na média. E detalhe, tá? A compra ideal era aqui, ó. Tô comprando tarde. Ele tem 60% de chance de testar esse topo duplo, tá? E 50% de chance de fazer uma nova máxima. Posso estar errado. Mas como falei, esse horário eu já não operaria mais. Ó. É 1h pouco da tarde. 2 barras de correção, vamos ver. Vamos ver se compra. Ó, não foi uma barra tão boa de venda. Tem 50% de chance de ter compradores aqui nessa barra. E ele faz um reteste na média. E tem mais 50% de chance dele fazer um outro fundo aqui. Pronto. É o que vai acontecer. É isso aí. Ó, se a minha compra tivesse aqui, já teria praticamente pego, né? 3 barras de alta, 3 barras de baixa. Então o mercado está indeciso. Ainda não sabe se quer. O ideal desse trade era estar zerando. Tá, ó. Mais de quantas barras? 1, 2, 3, 4. Nenhuma andou a teu favor, tá 20 minutos num trade. É isso que tem que olhar. Deixa eu ver ali, ó. Quanto que a gente entrou? 1h05. Nossa. Nunca que estaria operando esse horário. Não um índice, pelo menos. Mas o risco está dentro, o stop está dentro do gerenciamento. Vamos ver se ele vai ter continuidade, ó. A chance de vir aqui testar essa mínima é bem grande, tá? Foi uma inside, fez uma externa, deu um doji. Chance de vir testar aqui. Mas vendedores perderam a força. Micro tem fundo duplo aqui, até então. VWAP está por baixo, a galera que comprou bem, está aqui. Vamos ver se estão querendo comprar mais. Ó, esse para mim já era um trade ruim, tá? Era um trade bem ruim. Em nenhum momento me deixou positivo. Que é aqueles critérios que eu comentei lá na planilha Excel, tá? Se vier uma boa barra de compra, ó, tá? Tem pelo menos chance de vendedores estar vendendo mais alto ainda, tá? E se tiver uma péssima barra de compra, aí que também há chance de vendedores estar vendendo mais ainda. Por que eu estou falando isso? Porque o cenário, por enquanto, não está favorável. Só por conta disso, não está favorável. Faria sim, faria sentido estar reduzindo o stop, tá? Pra cá, ó. Sair de 290 para 230. Porque, ó, tô negativo, né, por muito tempo, na verdade, né? Uma barra ruim de compra, outra, tá. Tem pelo menos 60% de chance dele testar minha entrada. Tem 50% de chance dele vir aqui. Aqui em cima. Posso estar saindo no 0 a 0. Vamos ver o que esse gráfico vai fazer, tá? Barra de correção. Barra de venda forte, tá? Mais ou menos. Olha, vamos ver se tem compradores. A chance de não ter é grande, tá? Ele foi lá e testou a minha entrada, ó. Lembra que eu falei 60% de chance de testar aqui? Estaria 13,53. É, posso ser estopado agora. E se for, tá dentro do gerenciamento.
Boa barra de venda, hein? Boa barra de venda. Mas a gente pode estar entrando numa nova lateralidade, tá? Tem que tomar esse cuidado também. Bom, Mari, qualquer coisa pode acontecer, Wesley? Sim. Mari, como é que eu vou operar? Ó, stop, ok, sem problemas. Ali, ó. Papa. Tem dias que são bons, tem outros que são ruins. Como eu comentei, ó, eu entrei, fiquei papeando, devia ter entrado nessa barra, entrei aqui em cima, aceitei o stop curto por conta da perna de baixo. Se eu não tivesse alterado meu stop, não tinha sido stopado, ó. Mas eu decidi por conta dessa movimentação de baixa, que não andou nada ao meu favor, só me deixou contra, tá? E mais uma prova de que essa barra aqui era ideal, né? Olha ali, ó. Entrada, fechamento, pelo menos stop na barra ou no swing anterior ali, ó. Tá? Não teria pego nenhum para um. Mas pelo menos o stop na barra garantiria um scalp, pelo menos de 1,5, tá? Essa aqui é 150% do risco. Ó, vendedores estão vendendo mais aqui, tá? Olha, da minha parte eu estaria encerrando o dia por aqui, tá? Deixa eu de novo aqui relembrar, né? Como tem dias e dias. Esse aqui foi um dia levemente lucrativo. Dependendo da mão de contratos que você opera, você estaria mais lucrativo, menos lucrativo. E aí sim, você está tendo a oportunidade de gerenciar o teu risco de acordo com o teu capital, tá? Um percentual do teu capital. Como eu falei, ó, por exemplo, ó, dia 24, operação que foi super a favor, um movimento de tendência, ó, deixa eu ver até que horário que eu entrei ali, 11h55. Deixa eu pegar o gráfico aqui na íntegra de novo. Dia 24, 11h55. Ó, esse movimento aqui, uxi Maria. Esse movimento aqui, ó, 11h55, tá? É bem nessa barra aqui, ó. Não foi uma barra forte de rompimento, mas eu identifiquei que ele fez... compradores fizeram um canal amplo de alta, decidiram comprar mais ainda aqui embaixo. Teve uma boa barra de sinal relativamente boa, mas eu confirmei nessa barra aqui. Entrei, ó. Entrei nela. Acho que, salvo engano, que hora que foi? Ah, não, é lá na planilha, né? 11h55 e 11. Nossa, eu entrei nessa aqui ainda, ó. Nem foi tão boa a barra de sinal, mas como eu vi que ele estava numa linha interessante, eu entrei. E ali depois eu fui confirmando o trade, ó. Deixa eu até ver, ó. Ó, eu tava num trade de venda, ó. Olha lá, ó. 11h45 eu tinha entrado, ó. Ó, bem aqui, ó. Tava num trade de venda, tava positivo, mas quando deu um sinal fora, reverti. Praticamente reverti, ó. Encerrei 11h54 e 26 e abri outra 11h55 e 11. Nessa velocidade mais ou menos que você tá vendo aqui, vezes 10, vezes 8. Rápida a decisão, né? E aí peguei essa movimentação de alta. Até acho que 1140. Decidi liquidar aqui, ó, nessa barra aqui, ó. Ainda foi mais, ó. Mas foi até as 13 e pouca, né? Se você olhar aqui no relatório, ó, 1 hora e pouco de trade, né? Mas é diferente, é 1 hora e pouco de trade que não te deu nada de ré, né? Diferente desse trade de hoje, ó, que foi, né, 52 minutos indo de ré, não te dando nenhuma oportunidade de você ser lucrativo, tá? Então, muito obrigado por estar me acompanhando até aqui o final. Foi um vídeo bem longo, mas isso aqui é o que vai fazer a diferença de você estar trabalhando de uma maneira profissional no mercado ou até mesmo de você estar tendo uma evolução real, séria. Né? Não é fácil. Eu não estou aqui para te falar mentira. Não é fácil e não vai achando que tu vai sair ser milionário do dia para noite. Eu tenho que falar a verdade, é uma mentira quem fala que vai ser lucrativo do dia para noite, que tu vai acertar do dia para noite, aquilo que deveria ser acertado. Muitos trades que são lucrativos ficam na média entre 40% a 60% de acerto.
E, mas como é que ganho dinheiro? Por conta da expectativa matemática, que eu vou estar abordando aqui mais para frente, como eu falei, quando eu tiver um pouco mais de dados dentro dessa planilha, para você também estar entendendo, né, o que eu estou falando nessa planilha e por que eu estou registrando dessa maneira, tá? Então, um forte abraço para você. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Deixa um like se você gostou desse conteúdo. Se você quer me dar uma sugestão de como eu posso estar abordando, talvez alguma dúvida que você tenha específico do mercado, me fala, deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém para ele também ver esse conteúdo. E assim, né, por mais que tenha sido longo esse vídeo, é um pouco daquilo que a gente está trabalhando na íntegra, tá? Não, eu te mostrei o gráfico aqui de um replay, que sendo sincero contigo, eu não lembro mesmo. Foi um dia que eu operei no meu real, mas não lembro. Não lembro, e é justamente essa a ideia. Essa é a ideia. Eu não lembrar, não, não saber qual que é a movimentação do gráfico, mas é porque isso aqui também é um treino para mim, para eu estar tomando a decisão rápido, tomando a decisão correta no momento que o gráfico está acontecendo. E detalhe, né? É importante também você, se você opera ou não, pelo menos estudar o gráfico parado para você entender o que é que o gráfico estava fazendo naquele momento. Por que essa aqui é uma boa barra de venda e essa aqui talvez não seja tão boa. Né? O que faz ela ser uma boa barra de venda ou não? Qual que é o contexto? Qual que é o local? O que é uma boa barra de sinal? O que não é? Tá? O que é um contexto correto para estar comprando, para estar vendendo? Sabe? São essas coisas que eu quero estar abordando aqui, né, na metodologia de Price Action, porque é uma metodologia legal. Me acertei porque ela não tem tantos indicadores na tela, não te exige isso, mas ela te exige você estar prestando atenção naquilo que o preço está fazendo. Tem muita informação para a gente olhar, mas com poucos indicadores. Eu acho que isso é o fator principal. Muita informação, muita mesmo. Eu não abordei nem 50% do que tem aqui do gráfico, tá? Mas é realmente informações que valem a pena ser olhadas porque ele te dá uma média de probabilidades do que o gráfico pode estar acontecendo. E eu acho que isso é o legal. Você saber que tu pode estar entrando num trade de 70% de chance, mas você entender porque esse trade é 70% porque é uma técnica boa, porque esse é o fundamento da técnica, te dá segurança para você manter num trade levemente lucrativo ou num trade que tu pode alongar, se ele te der sinais, né? Se o gráfico te dá sinais. Caso contrário, você está liquidando quando o gráfico te pede. São essas coisas que é importante a gente estar observando, tá? Forte abraço para você, o meu muito obrigado por você estar aqui e um abração e te desejo realmente que você tenha evoluções dentro do mercado. Até mais, meu querido ou minha querida.